falou comigo. Diz que foi obrigado, por isso que não conta. Queridos, a gente vai ver sobre saúde mental e tem algo que tira muito do eixo. Tem aquilo lá, ó. Vocês estão conseguindo ver? Paixão. A paixão, o sentimento. Nós somos herdeiros do metodismo, cultura vitoriana. Há uns anos atrás, no princípio da nossa igreja, se dava ênfase à razão. Tanto mais tanto, 1844, passa para cá, vamos imaginar. E os evangelismos tinham que ver com bestas e chifres e tudo que se relacionava com isso. Hoje as coisas estão mudando. Está indo para um sentimentalismo. Muitas vezes, não, é a razão, nada de sentimentalismo. E a irmã diz assim: a verdade ela é apreciada e aceita muito mais pela emoção do que pela razão. Nós aceitamos mais por causa da emoção. E ela conclui dizendo assim: se a verdade pudesse submeter somente a razão, o orgulho seria um freio. Nós somos seres emocionais que raciocinam. Na maior parte do tempo, nós somos emocionais. Nossas escolhas, nossas decisões têm que ver com base na emoção. Mas qual é o problema de nós colocarmos a nossa religião com base na emoção? E agora é música, e a gente tem um ambiente todo church, né? Todas as igrejas têm esse dom, e a gente coloca uma música no fundo, e sempre levando a emoção. Qual é o problema disso? E hoje a gente vai ver isso quando se conecta com a paixão. Antes, o texto para a gente começar está em Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Podemos confiar na emoção, e a gente vai ver a base neuroquímica do amor. Você já se apaixonou? Você está apaixonado? Por que esse fenômeno acontece? Porque nós nos apaixonamos. A primeira coisa é porque libera algo que se chama dopamina. É um neurotransmissor que lá no espaço pós-sináptico libera dopamina. Os neurônios são cegos, de verdade são cegos. Não importa se você come o ovo frito que você gosta, ou se você se casa, ou se você ganha na loteria, não importa qual é a sensação. Chegou a informação para o cérebro, solta a dopamina, e de repente, libera aquela sensação de prazer. E a paixão dá prazer. Por quê? Porque libera esse hormônio chamado dopamina, esse neurotransmissor. Perdão, não vai para o papel. Esse neurotransmissor que está associado com a paixão. Qual é o outro? É a ocitocina. É o outro neurotransmissor, é o hormônio do amor. Muito foi estudado sobre a ocitocina. Ela está relacionada com apego. Quando uma mulher engravida e dá à luz, e ela dá uma amamenta, ela libera a ocitocina. Isso ajuda na reconstrução do útero, etc. Quando você está apaixonado, apaixonada, você está liberando a ocitocina, mais eu empresto, mais eu dou, mais eu entrego. Então, quando eu estou apaixonado por alguém, eu quero dar tudo para essa pessoa. Quando passa esses efeitos, às vezes as pessoas fazem o quê? Se arrependem, né? Gastei todo o meu dinheirinho levando para jantar e agora não valeu nada. Existem algumas substâncias que podem liberar a ocitocina. O álcool é um deles. Tanto que uma pessoa coloca naquilo que é um tipo de paixão, pode gerar inveja, tira a inibição, desinibe. Tem casal aí fazendo show na rua, né? Conectando, por causa da ocitocina. E toca naquilo que é a razão do amor. Ciúmes, inveja, tudo isso é causado. Temos também a feniletilamina.
Ela é da família das anfetaminas, também é parente do cacau, do chocolate. Lembra dos estudantes da década de 80 que usavam as anfetaminas, não dormia, não tinha sono? Na guerra, na Hitler usou muito isso. Os soldados não tinham fome. Quando uma pessoa está apaixonada, ela não tem fome, ela não tem sono. Eu me lembro no período de camporia, acampamento, ou a gente ia para a fila do refeitório e ia comer. Então, de repente, a pessoa que eu gostava me tocava. Eu chegava lá e ficava assim. E alguém perguntava: você não vai comer mais? Eu não, a fome passou. Isso é por causa da feniletilamina. E ela é liberada com coisas simples, tá? Um olhar. E aqui o pessoal diz: é o cupido. Foi a primeira vista, um toque, um olhar, uma ação. Seu corpo libera. E por isso que às vezes você vê alguém que não podia se apaixonar por outra pessoa. É algo deplorável. Como essa pessoa pôde fazer isso? É porque ela liberou a feniletilamina. Isso acontece. Ela pode ser responsável também, como seria um esbarrão ou um aperto de mão. Tudo isso são neurotransmissores, hormônios. Entra um jogador em campo agora, é a serotonina. Ela regula tudo no seu corpo, tudo no seu corpo. Ela é o hormônio da tristeza. Níveis baixos de serotonina geram depressão, geram tristeza. E o que a paixão faz? Quanto mais apaixonado eu estou, mais os meus níveis de serotonina estão baixos. Uma pessoa apaixonada, ela produz pouca serotonina. E o que isso gera? Está passando. Volta. O que isso gera? Eu amo alguém, estou apaixonado. Índices altíssimos de dopamina, a minha serotonina está baixa, a feniletilamina está alta e não entra nenhum jogador em campo que a norepinefrina. E quando uma pessoa olha para a outra e diz assim: olá, e a outra diz assim: não, olá, rejeição, isso gera obsessão. Isso é uma das coisas mais tristes. Nós temos alguns casos por aí de pessoas que é interessante demais a minha palestra. Manuel está concentrado nessa história. Eu falei, isso que está do teu lado. Isso que está apaixonado, hein? Estou aqui dando uma fórmula mágica para sair da depressão, para resolver a vida. Eu falei: vamos embora? Não, então vamos embora mesmo. Vai às 10. Quando você está apaixonado, há estes hormônios que vão gerando, fazem um estreitamento. Então, libera dopamina, reduz tudo em uma pessoa e de repente essa pessoa me rejeita. Isso gera uma bomba dentro de alguém. Gera uma bomba. Pessoas não conseguem sair dessas situações. E agora, nós temos alguns casos aí, eu lembro da Eloá, que ela matou a menina e fez tudo. Algumas mulheres vão matar a pessoa. Não é o foco hoje, mas como que eu resolvo essas coisas? É você liberando esses hormônios. É você liberando dopamina de forma natural. Porque se você, e é comprovado isso, pessoas que estão sofrendo por amor, e elas tomam algum analgésico para o corpo, tomam ali as famílias suprazóis, não, das analgésicos comum que vem de farmácia, paracetamol. A família destas, a pessoa se sente melhor. Por quê? Porque isso dói na carne. São hormônios. Nós somos desenhados para sentirmos, para termos estes hormônios. Foi feita uma pesquisa do porquê nós nos apaixonamos. E uma universidade que fez algumas pesquisas e foi desenhado o rosto de pessoas que são mais favoráveis para você se apaixonar. Se você olhar para essa pessoa, você vai se apaixonar. Aí está.
pastor não tem vergonha. De acordo com essa universidade, Canterbury, se você olhar para esses rostos aí, você que é homem olhar para a mulher, ou você que é mulher olhar para o homem, você vai ter mais facilidade, você vai se apaixonar. Bom, isso aí serve para justificar o tanto de dinheiro que eles gastam para fazer essas pesquisas. Por que nós nos apaixonamos? Primeira teoria da semelhança familiar. Alguém que faz lembrar sua mãe, seu pai, você não vai dizer isso assim, pode lembrar minha mãe. Não, mas te faz lembrar alguém da sua família. É uma teoria, você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, parece que eu já conheço há anos. E isso tem um problema aí. Porque às vezes uma menina que viu um pai batendo na mãe, ela tende a pensar que isso é amor. Então ela vai arrumar alguém assim. Nós às vezes temos a tendência de procurar pessoas que têm alguns erros ou defeitos de acordo com o que a nossa família apresentou para nós. Mas essa é uma teoria. A outra teoria da correspondência. Alguém que faz o mesmo curso que você, que viveu a mesma coisa que você, que viajou para os mesmos lugares, que está na mesma cidade, que está na mesma igreja, compartilha da mesma fé. Isso é uma das coisas que mais nos atrai. E aqui nós pontuamos sobre o jugo desigual. Quer dar errado no relacionamento, entra no jugo desigual. Pode não acabar, mas uma pessoa não vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem no casamento através disso. O último ponto é admiração. Não tem como você se apaixonar por alguém se você não tem admiração por ele ou por ela. E geralmente a admiração está naquilo que você não tem, mas você gostaria de ter. Então uma pessoa que é tímida e ela vê alguém que e fala e está lá na frente, eu admiro essa pessoa. E alguém que sempre está ali falando, extrovertido, e olha uma pessoa mais quietinha, concentrada, e que estuda, isso é admiração. É quando alguém tem aquilo que eu não tenho. O que eu quero falar para vocês e terminar com isso? Queridos, paixão não é amor. Todos esses efeitos que nós vimos aqui não é amor. Esses altos e baixos, essas disparadas de dopamina, essas baixas de serotonina, tudo isso não é o suficiente para um relacionamento. Existem casais que vivem assim. Alguns estudiosos apontavam para 2 anos, mas esses efeitos vão só até 2 anos. Hoje em dia você viu que não. Pessoas casadas há muitos anos têm esse ciclo do casamento. Ciclo mesmo do casamento. E como isso se relaciona com a vida espiritual? Eu vou dar só esse vídeo para você entender um pouco mais sobre o amor. Está em espanhol, mas eu acredito que eu vou ver a tradução embaixo. Se não está a tradução, eu passo por um cansado demais para traduzir para você. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te casas. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, te casas. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor, si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago, Cuando estás con ella, el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. si no te gusta madrugar, Si no te importa recorrer 100 kilómetros para dar un beso, o si cuando suena el teléfono te tiemblan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. si cada segundo piensas en estar solos, si crees que nadie te va a querer tanto como él, O incluso si sientes que es imposible quererte más, no te cases. si estás enamorado, Si solo estás enamorado, no te casas. Todavía. hazlo. Cuando te quieras regalar sin micrófonos. Hazlo cuando te cuesta hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierte en la rutina, Pero quieres hacer de la rutina algo extraordinario. cuando comprendas que no es un trofeo pero un amor, Sino un regalo que la rutina. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. cuando cabe los sueños de los dos, Cuando entiendes que pedir perdón personal es mucho más importante que tener razón. cuando aceptes su pasado sin juzgar, veas su presente como un regalo, Y su futuro como una oportunidad de hacer feliz. cuando sepáis que podéis
mais ou menos de 10 a 20% dos casais são felizes. Você entraria num voo onde somente 20% daquele... Você pegaria um avião ou um destino onde somente 20% chega, os outros 80% caem. Você entraria em algo assim? Um relacionamento pode ser uma coisa tão perigosa como entrar no avião. O casamento pode ser tão destrutivo quanto uma droga. Pode ser tão desastroso quanto uma doença terminal. Por que o que você precisa saber é que ele está ao seu lado. Hoje eu não sinto, não preciso sentir, preciso saber que está ao meu lado. Como eu combato esse sentimento melancólico de pseudo-distanciamento de Deus? Com a certeza de que mesmo que eu não sinta nada, jamais me afasta dele. Nem dele dos seus lábios. Aqueles que clamam a Deus, ele diz aqui. Termino. Não confundas paixão com amor. Flutuante, raso, egoísta, imaturo, não permite que ninguém chame isso de amor. Mais importante, não permite que seu estado de ânimo, os sentimentos momentâneos, seu relacionamento com Deus. Não precisamos sentir Deus a todo momento, só precisamos saber que Ele está ao nosso lado. O amor ele é incondicional. Sabe por quê? Porque é amor. Deus abençoe. Agora, Pastor, a Giovana está acompanhando, tá? Manda um oi para ela. Ah, Giovana, estamos orando pela sua recuperação, Giovana. Se você quiser vir amanhã de manhã, a gente vai te buscar. E se tiver alguém acompanhando vocês, queridos, a gente fez aqui um resumo do resumo, vocês estão muito cansados, eu sei. Às vezes eu prefiro deixar até para outro dia o tempo que a gente não dá sofrendo. Mas foi um prazer estar com vocês. A gente não está juntos como jovens, mas nós estamos indo amanhã, nem hoje. Esse pedido é que passa. Não pode ter esse pedido a feira. Eu espero que hoje tenha um presente para mim. Pode pedir hoje, tem que ter muito. Mas, como jovens, eu não vou estar com vocês até a semana de oração jovem. Manda mensagem para o chefe lá, se liberar pelo prêmio. É um prazer estar com vocês. Não, sim. É hoje. Cansados. É hoje que estão cansados. Nós estamos conversando até as 2h30 da manhã. E eu fiquei comandando às 3, eu cheguei 4. Ele está de novo. Mas eu amo vocês, amo estar com vocês. Mas foi muito bom estar com vocês. Se vocês continuam crescendo, abram espaço para de fora e vocês sejam essa bênção do pastor Dan, na pregação do Evangelho, com os jovens aqui de ajudar. Deixa a missão se apresentar. Está aqui, é muito bom. Vamos orar, então amanhã nós temos a igreja, né? E à tarde, de noite, uma oração. Então, se vai ter uma coisa boa, depois de manhã, assim, uma coisa completíssima. E Giovana?